Logo ao acordar, bem cedinho, você vai ao banheiro escovar os dentes. Após se arrumar, você vai até a padaria comprar alguns suprimentos para o café da manhã, como pães, alguns gramas de presunto e uma manteiga, que você adiciona no pote de vidro que trouxe de casa. Ao retornar para casa, você ouve a campainha. É o leiteiro que todas as manhãs substitui as garrafas vazias por algumas cheias de um leite fresquinho, tirado pouco antes da entrega. Já no trabalho, você abre sua bolsa e retira seu computador portátil e seu estojo, ambos de alumínio, e começa a fazer suas tarefas diárias. Quando chega em casa, resolve fazer uma crepioca. Coloca um pouco de manteiga na frigideira, um pouco da massa feita na hora, quando de repente percebe que o lanche não saiu como planejado. Grudou tudo na panela. Com a intenção de limpar toda a sujeira, você decide lavar o utensílio com detergente, mas observa que não será possível lavar a louça, pois naquele dia você havia esquecido de levar uma garrafa de vidro para o armazém, onde o novo tipo de sabão visto à venda é acondicionado para transporte. Chega a ser até engraçado imaginar uma situação em que uma das invenções mais importantes do século XX não existe: o plástico. Já parou para imaginar que se esse elemento ainda não tivesse sido descoberto, o mundo não seria da forma como conhecemos hoje? Contudo, de onde vem o plástico? Durante toda a sua evolução, o ser humano vem modificando o meio em que vive, muitas das vezes observando e imitando a natureza, como alternativa para construir instrumentos capazes de ajudá-lo a executar tarefas. Alguns elementos utilizados na construção de novos artefatos, no entanto, já eram encontrados prontos, como pedras e madeira. Mas, através da observação e da modificação de processos naturais, que os seres humanos ainda transformam os materiais existentes em novos instrumentos. Podemos dizer que o que determina a utilização ou não de um material são as suas propriedades, como também o custo-benefício, a eficiência, a durabilidade, entre outros aspectos. E com a esperança de atender às expectativas da sociedade moderna que foi iniciada a revolução dos materiais. Alguém já contou como foi que o plástico entrou na nossa história? Então eu vou contar. Em 1862, um inglês apresentou a parquesina, uma resina feita de celulose, substituta da borracha. A ideia era boa, mas o custo de produção muito alto. Foi em 1870 que um americano aperfeiçoou o celuloide e deu mais rigidez ao material. A grande sacada foi a do belga que criou a primeira forma comercial de plástico totalmente sintético. Em 1909, surge a baquelite. Com custo acessível e grande escala de produção, o plástico conquistou o mundo e não parou mais de inovar. Desde então, o plástico tem ganhado destaque, principalmente diante do desenvolvimento do processo de polimerização, cuja matéria-prima principal é o petróleo, provocando mudanças no consumo e, consequentemente, no estilo de vida das pessoas. Mas, por que plástico? A palavra plástico vem do grego plásticos, que geralmente se refere a algo moldável, maleável. Vejamos algumas definições. Na linguagem da química, o plástico pode ser definido como: então, todos os plásticos são iguais? A resposta é não. Desde o início do uso do material plástico nas indústrias, o homem enxergou o seu potencial e investiu para aperfeiçoá-lo. Ao longo dos anos, pesquisadores identificaram mais possibilidades na variação das características de cada polímero, diversificando seus tipos. O plástico pode ser visto em lugares óbvios, como garrafinhas de água para ginástica, embalagens de frutas e legumes, canudos e garrafas de refrigerante e água. No entanto, também pode estar em lugares menos óbvios, como o seu sabonete facial e suas roupas. Mas não é por isso que você vai colocá-lo no seu prato. Nós, humanos, escolhemos o que ingerimos. Escolhemos mesmo? Mas, Alicia, o que são polímeros? De maneira bem breve, são moléculas significativamente grandes, formadas pela conexão de muitas moléculas menores, chamadas de monômeros. Todos os plásticos são polímeros, todavia, nem todos os polímeros são considerados plásticos. Potes de margarina, sacolas, garrafas de refrigerantes, lentes de óculos, brinquedos
são apenas alguns exemplos de plásticos presentes no nosso dia a dia. Atualmente já existem plásticos produzidos até mesmo a partir de matérias-primas renováveis, como é o caso do chamado plástico verde, feito da cana-de-açúcar. E quais os benefícios desse material tão essencial para os seres humanos? Os plásticos são leves se comparados com a madeira, metais e cerâmicas. A utilização de peças de plástico tornou os automóveis e os aviões muito mais leves, portanto mais econômicos. Além disso, os plásticos são facilmente processáveis a temperaturas baixas se comparadas com a temperatura de processamento de outros materiais, tais como o aço e o alumínio. Muitas outras propriedades tornam o plástico um material versátil. Baixa condutibilidade elétrica e térmica e alta resistência ao ataque químico de substâncias como oxigênio e ácidos, por exemplo. Uma outra vantagem é que as resinas plásticas podem ser facilmente misturadas com outras substâncias que podem lhes conferir novas propriedades, sendo possível alterar cor, cheiro, elasticidade, resistência a impactos, resistência ao calor e à luz, entre outras questões, ampliando as possibilidades de aplicações. Não dá para imaginar nosso futuro sem as contribuições do plástico para a medicina. Hoje, os carros são mais confortáveis, leves, seguros e sustentáveis, graças ao plástico. O plástico trouxe inúmeras possibilidades inteligentes para todas as áreas da construção civil, responsável por 20% do consumo mundial. É o plástico que ajuda a trazer mobilidade para as nossas vidas, diminuindo o tamanho, peso e custo das novas tecnologias. O plástico entrou na moda e nunca mais saiu das passarelas. Mas também entrou na cozinha. Só com as modernas embalagens plásticas foi possível prolongar a vida útil dos alimentos, reduzindo desperdícios. Na agricultura, o plástico viabiliza plantios em diferentes condições e aumenta a produtividade a custos mais acessíveis. Produzido a partir de fontes renováveis como a cana-de-açúcar, o bioplástico é uma solução inovadora e sustentável. No entanto, vocês devem estar se perguntando: diante de todas essas vantagens, o plástico não oferece nenhum perigo à sociedade? Aí surgem dois pontos bastante importantes: o meio ambiente e a saúde humana. As diferentes comunidades em nosso planeta, principalmente os habitantes de grandes cidades, enfrentam atualmente um grande desafio: solucionar o problema do lixo. Tem sido necessários aterros sanitários cada vez maiores e, portanto, mais distantes dos centros urbanos, para colher o impressionante volume de lixo que produzimos diariamente. Em outubro de 2018, pesquisadores da Universidade de Medicina de Viena realizaram um estudo sobre 8 pessoas de diferentes países da Europa. Os participantes foram convidados a manter um diário alimentar durante uma semana e fornecer amostras de fezes no final do processo. De acordo com suas anotações, todos bebiam água de garrafas plásticas e comiam alimentos que vinham de recipientes plásticos. Quando os resultados laboratoriais saíram, todas as amostras apresentaram resultados positivos para o plástico. Na verdade, os cientistas encontraram cerca de 9 tipos de plástico nas fezes, sendo os mais comuns o polietileno tereftalato, ou PET, e o polipropileno. Aqui estão alguns exemplos comuns de como o plástico entra no seu corpo: por meio de frutos do mar, por meio do seu sabonete facial, por meio dos brinquedos de plástico do seu filho, por meio de alimentos embalados, por meio da sua garrafa de água. Muitas contêm PET, um dos tipos mais perigosos de plástico, por meio de copos de papel. Como o plástico está basicamente em todo lugar, é quase impossível evitar sua ingestão junto com a comida, ou mesmo respirando suas partículas que flutuam no ar. Então, infelizmente, algum consumo é inevitável. Mas a situação fica um pouco mais alarmante se tiver muito plástico dentro de você. Veja o que pode acontecer dependendo da fonte. Se ele estiver em seus cosméticos, saquinhos de embalagem ou embrulhando os alimentos, pode causar infecções na pele, alterações genéticas e até mesmo defeitos congênitos. Se você está ingerindo através de garrafinhas de água, isso pode danificar o sistema imunológico, causar puberdade precoce e levar à hiperatividade. Se estiver em sua roupa ou lençol, pode causar erupções cutâneas graves e irritação nos olhos, nariz e garganta. Se suas garrafas de refrigerante ou água, sua goma de mascar e seus utensílios de cozinha forem feitos com plástico PET, então você deve saber que o PET é suspeito de causar carcinoma, ou seja, pode ser cancerígeno.
E aqui está outro fato importante. A ingestão de plástico não é a única preocupação. Se o item tiver produtos químicos perigosos, você também estará exposto a eles. Muitos plásticos têm um composto químico industrial bisfenol A, ou BPA, que pode causar problemas hormonais, supressão da função imunológica e infertilidade. Certas perguntas permanecem um mistério. Com o microplástico sendo tão pequeno, uma vez dentro do seu corpo, ele poderia realmente chegar à corrente sanguínea, atingir o fígado ou causar danos aos órgãos? As respostas são indefinidas, mas você vai começar a ouvir falar mais sobre isso, pois as pessoas estão finalmente percebendo como o plástico pode danificar o corpo humano. Ecologistas têm apresentado argumentos bastante convincentes de que, para se resolver o problema do lixo, teremos de adotar novas atitudes que envolvem redução no consumo, reutilização de materiais e reciclagem. Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Lord Howe Island is a World Heritage Site and home to migratory seabirds like the shearwater. Seabirds are incredibly helpful because they act like an army of scientists. They travel thousands of miles across the ocean. They pick up plastic off the surface of the ocean. They bring it back to their rookeries where they feed it to their chicks, and that provides an incredible amount of scientific data in terms of where the plastic comes from, its distribution, and how it breaks up on the ocean surface. Dr. Jennifer Lavers, she'd devoted her life to studying the plight of seabirds. It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in there. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us?
Esta nova postura é uma exigência cada vez maior das sociedades modernas que aspiram a um crescimento racional, baseado no chamado desenvolvimento sustentável.